Sejam bem-vindos a mais um Pod com Jesus, esse podcast maravilhoso que Deus nos entregou a esse projeto Mulheres com Jesus. E nós estamos aqui com mais uma convidada que os céus enviou, porque vocês sabem que nós estamos aqui fazendo aquilo que Deus fala. E Ele enviou mais uma profeta dele para a gente estar entrevistando aqui nesse podcast. E a Vera Cavalcante, essa profeta e escritora, reverenda, essa mulher de Deus que tanto tem edificado a minha vida como a vida de muitas mulheres. Ontem foi a nossa formatura do Rema e como eu me abasteci daquela palavra, como eu me senti tão grande, eu acho que eu posso falar assim, por tanto conhecimento que eu adquiri através daquela escola, né? A maior escola de treinamento bíblico do mundo. Então, eu não podia, né, deixar de não convidar você, Vera, para fazer parte com a gente aqui desse podcast. Podcast que é uma conversa, um podcast que é onde Jesus pode, é onde que só pode com Jesus. E eu quero que você seja muito bem-vinda, né? Aqui é mais um local para a gente falar do nosso Deus, aqui é mais um local para falar dos feitos dele, para falar aquilo que ele tem feito na minha e na sua vida. Porque eu tenho certeza que através desse podcast a gente vai abençoar muitas pessoas que estão nos assistindo. Então eu quero que você seja muito bem-vinda, que você se sinta em casa e que aqui é uma conversa. Aqui é o Espírito Santo que flui, aqui a gente é livre para deixar ele guiar, para deixar ele fazer aquilo que a gente realmente sentir, né, através dele. Então seja muito bem-vinda. Ai, gente, é um prazer muito grande estar aqui. Que honra! Que honra estar nesse ambiente, nesse lugar, e eu digo um lugar não só o físico, mas o espiritual, porque eu percebo essa atmosfera espiritual aqui, né? E é uma honra. Fico muito feliz de ver você ter concluído o Rema. Amém, e Vera. eu quero só uma parte aqui para o Rema, que é o maior centro de Claro. treinamento bíblico, como você disse. Para mim é uma honra ser professora do Rema. Para mim é uma honra ter estado dirigindo o Rema por tantos anos, né? 11 anos dirigindo uma unidade do Rema e ver aquela noite linda, né? Isso foi lindo. Foi lindo, lindo. E saber que essa palavra que a gente aprende no Rema é libertadora, né? E que Deus tem nos dado a honra de ensinar essa palavra, de libertar, de ser um porta-voz da palavra para libertar a vida de tanta gente. É isso. Através do Rema, sabe, muita palavra foi revelada. Eu já caminho na igreja há muitos anos, né? A Vera também, eu não sei quantos anos, mas sabe que a gente sempre precisa mais. Muitas vezes nós estamos somente sendo frequentadores de igreja, né? Então esse podcast já dá início a você se perguntar: será que eu também estou sendo só frequentador de igreja? E a gente precisa fazer parte do corpo de Cristo. A gente precisa entender as escrituras, a gente precisa conhecer aquilo que Deus deixou pra gente, um manual, que ele é o mais atual do que o jornal de ontem, mais jornal do que o jornal de amanhã, melhor falando, porque na Bíblia a gente tem tudo, na Bíblia a gente encontra tudo que a gente precisa, né, Vera? Então assim, o Rema, ele realmente foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu falei isso ontem quando eu mandei o convite para algumas pessoas, e o Rema, ele foi algo que eu jamais tinha aprendido antes, mas ele foi um complemento de tudo que eu já tinha aprendido. E além de revelações, que quando a Bíblia, ela se revela a gente. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se aprofunda, o Espírito de Deus, ele vai trazendo toda a verdade sobre nós. E o que é que a palavra diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, nesse conhecimento, a Vera foi minha professora, acho que de 2 ou 3 disciplinas, como tantos outros professores que eu tive, e a gente vem se aprofundando, e cada matéria, nós temos matérias como ser guiada pelo Espírito Santo, nós temos autoridade do crente, fundamentos da fé, realidades da nova criação, unção, né? É Cristo aquele que cura. Meu Deus, essa matéria foi assim forte demais para mim, né? E como história da igreja, como tantas outras, né, Vera? Escatologia, vida de prosperidade, vida de louvor, oração pode falar aí. Gente, as matrículas, pode falar as matrículas? Pode. Coisa boa. As matrículas do Rema estão abertas, né, para o ano de 2026, com desconto especial. Então, você que está assistindo a esse podcast, em qualquer lugar do Brasil, você pode encontrar uma unidade do Rema, né, principalmente nas capitais, onde você pode estar estudando. Em algumas capitais, como aqui em Fortaleza, nós temos 3 unidades, né? Rema Aldeota, Rema Cambeba, Rema Tauap. Então, você pode procurar, mas eu moro em Calcaia.
tem o Rema em Calcaia, tá certo? Então, é um transformador, uma ponte de transformação, né? Nós somos mais de 60 mil alunos, Ai, né? glória a Que Deus, coisa foi linda, né, lindo. gente? Ontem o meu marido disse assim, amor, quase não tinha cadeira, porque era só alunos se formando, eram mais de 400 alunos, Sim, e meu Deus, que bênção ver aquilo, né, as né? Foi pessoas lindo, realmente com sede, foi lindo, muito lindo, eu lindo. fiquei assim, encantada, né, e uma das matérias que mais falou que sim, ao meu coração mesmo, foi como ser guiado pelo Espírito Santo e fundamentos da fé, né, Uhum. são algo que se a gente aprender, pelo menos assim, eu O resumo o básico, né? básico, as outras elas vêm. As Uhum. outras elas vêm, porque você já deixa o Espírito Santo fluir, você já não é levado pelo homem, você só é se deixado levado pelo Espírito, né? E Vera, o mesmo Espírito que habitava em Jesus há mais de 2000 anos atrás, é o mesmo Que habita em que habita em nós. nós, é o mesmo Espírito que habita em nós. Então nós não podemos, sabe, envergonhar o Espírito Santo. Nós não podemos não deixar de escutar a voz dele. Sim. Nós não podemos deixar de obedecer, porque senão acontece o que está acontecendo muito hoje, Vera. É as pessoas botando culpa em outras pessoas, botando culpas em Deus, onde Uhum. Deus não tem culpa de nada. Mas nós, né, com arrogância, prepotência, cultura, né? Uhum. Cultura Falta de errada. conhecimento. Falta de conhecimento, lá em Oséias 4:6, a Sim. gente até falou isso no podcast passado, que o povo Perece. perece por falta de Uhum. conhecimento, né? Então, o que eu mais quero, o que eu mais venho falar para vocês é isso aqui, ó. Conheçam as escrituras, conheçam as escrituras. E o Rema é o melhor lugar para você realmente conhecer a palavra de Deus e transformar algo na sua vida, porque a sua vida não está parada somente porque você quer, né? A sua vida está parada realmente por falta de De conhecimento. conhecimento. Isso mesmo. E a Vera, né, ela já é escritora de 2 livros. Um livro que ela Espírito escreveu do Santo. Espírito Santo, já li. Falou demais comigo. A minha Olha, filha também leu. sim, Eu fiz uma competição, gente, lá em casa. Não sou muito de competição, mas eu fiz uma competição. Filha, vamos ver quem lê primeiro. E aí eu e minha filha, a gente achei começou lindo. a ler. Foi muito lindo. E um livro fininho, mas que, sabe, assim, toca lá no fundo da Sim. nossa alma. Porque nós somos espírito, que habitamos no corpo e temos uma alma, Uhum. e a maioria das nossas fragilidades, das nossas emoções estão na alma, É. e a nossa alma ela precisa ser tratada. Ela precisa ter, sabe, um cuidado à parte. Então, eu entendi muito isso também através do seu livro e falou muito comigo. E hoje Amém. também a gente trouxe aqui o livro que é Uma Armadilha Chamada Fofoca, que ela acabou de lançar agora em outubro. Sim. Saiu do forno, tá quentinho aqui ainda. E esse título me chamou muita atenção mesmo. E uma das coisas, né, que eu convidei a Vera também foi porque o próprio Espírito Santo direcionou, tanto que ela já edificou minha vida, o tanto que eu já aprendi com ela, né, em todas as aulas, em várias ministrações que a gente teve juntas, em vários lugares, mas também através do seu livro, Sim. Vera. Esse livro aqui, você fala aqui um pouco atrás e diz: se você é essa pessoa, você precisa desse livro. Eu preciso dizer, todo mundo precisa desse livro. Todo mundo, porque isso aqui é uma cultura. Isso aqui é um mal que as pessoas normalizam. Mas eu preciso te dizer que isso aqui não é normal, é Não é comum, normal. mas não é normal. Uhum. Fofoca não é normal. Ai, Rebeca, você está exagerando. É só você ler a Bíblia. Porque não é o livro da Vera que diz, a Uhum. Bíblia está respaldando todo esse livro, porque as escrituras é feita de mandamentos, palavra viva, palavra que se revela a gente. Então, me chamou muita atenção e a gente precisa cada vez mais, se a gente quer ser guiada pelo Espírito Santo, nós precisamos renunciar a muitas coisas da nossa vida. E Isso. uma das coisas, Vera, que nós precisamos renunciar é a fofoca. É. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, eu queria que você falasse um pouquinho do que Jesus fez, Sim. né? E ainda faz na sua vida, porque Sim. Jesus, ele não para Não de para. fazer. Mas conte um pouquinho da sua história, do testemunho, por que, né, que Deus te levou a escrever esses livros, porque aqui é um ambiente livre para você Amém. realmente falar aquilo que Jesus faz. Muito bem. Gente, todos nós, de alguma maneira, de alguma forma, em alguma situação, fomos envolvidos com fofoca. Verdade. Seja falando e seja ouvindo. Na verdade, a gente pensa que o problema está só em falar. É. Mas, na verdade, o problema não está só em falar.
O problema também está em ouvir e acatar. Porque quando você ouve e acata É aquilo, verdade. você está consentindo, É né? isso. Você está validando aquela informação. Então, nós vivemos num tempo em que as pessoas... É o mimimi social. O Ixi, que é o mimimi social? Ninguém mais aceita repreensão. é. Ninguém mais recebe uma correção, né? Parece que todo mundo sabe tudo, todo mundo tem valor sobre tudo, É. é juiz de tudo, tem conhecimento de tudo. Até porque a internet proporcionou muito Forte. isso. A internet é uma bênção, em certo sentido, É isso. mas tudo que é usado de maneira desvirtuada, né, que perde o seu sentido, o seu valor, acaba sendo usado de maneira contrária. Então, É isso. você pode usar a internet para abençoar a vida de pessoas, mas ela pode ser também um veículo Tá de amaldiçoado. propagação das fake news, de fofoca, né? Então, a partir do momento que você não repreende alguém, você está consentindo. E o que é não repreender? É cortar a conversa. Olha, vamos falar sobre outro assunto, aquela pessoa não está aqui, vamos mudar, né? Vamos partir para outro pensamento. Talvez não seja bem assim como você está falando. Mas por que a gente não faz isso? Porque as pessoas já se armaram numa defesa. Né? Não, eu sou incorrigível, eu tenho a minha razão, eu tenho o meu entendimento das coisas. Quem é você É isso. para me repreender, né? Mas a Bíblia fala que omissão também é pecado. A partir do momento que eu me calo, no sentido de não repreender o outro, né? E de consentir, eu estou cooperando com aquilo dali. Isso. E isso é pecado. Você se omitir sabendo que está nas suas mãos o poder de fazer o certo, e muitas vezes não faz, por quê? Porque não quer perder aquela amizade, É o que vão isso. pensar de você, você é o chato, É. né? Vamos excluir. Vão me excluir. Pois que exclua, amada. É. Porque uma roda se você não é um fofoqueiro, a roda de conversa, não pertence a você. Você não faz parte, você deve se sentir muito bem em não querer fazer parte de uma fofoca. Vera, e não tem como ele pegar e dizer com todo amor, eu não sou fofoqueiro, e tá sentado em mesas de fofoca toda Não tem semana. como. É incongruente. Uhum. Muitas pessoas hoje, elas querem viver uma vida de evangelho, mas na vida social elas não levam. E aonde é que vai estar o seu posicionamento? Aonde é que vai estar o seu respaldo? Aonde é que vai estar o seu caráter Sim. em si mesmo diante das pessoas? Nós não podemos ter uma vida de santidade e uma vida social achando que as Sim. coisas vão se agrupar e tá tudo bem, né, Vera? Não Uhum. tem condição. Mas sabe quando foi que eu percebi essa questão do livro? Porque eu comecei a separar alguns conteúdos dele o ano passado, mas só esse ano sentar definitivamente e produzir. Foi no período da pandemia, porque no período da pandemia a gente não tinha com o que conversar a não ser os nossos, Verdade. dentro das nossas casas. Mas quem estava à nossa disposição? A internet. Então, se a gente quisesse saber da vida de alguém, né, como não podia se comunicar, comunicar no que eu digo de estar presencialmente, era pela internet. Então, eu seguia muitas pessoas, não que as deixei de seguir, mas eu observei que quando eu estava na internet, vinha um certo julgamento sobre o outro, o que eu estava vendo, né? E eu já uma mulher vivida, né? Não estou dizendo plenamente madura, mas tendo um nível, né? Porque maturidade são níveis, né? São níveis. Então, um certo nível de maturidade. Então, eu achava o quê? Jamais eu poderia estar caindo numa dessa. Mas está passando, né, os stories e vendo a vida das pessoas, é certo que algumas estavam mostrando coisas que, na verdade, elas não viviam, mas o meu olhar estava se inclinando para julgar, para observar o que é que o outro está fazendo agora. Isso. E pela falta do que fazer, vamos dizer assim, no período da pandemia, né, não é que a gente não tivesse o que fazer, mas vamos convir aqui que a gente estava enclausurado. Mais em casa e tinha mais tempo, Mais né? tempo, estávamos nos nossos afazeres domésticos, então a gente tinha mais tempo. Então, eu comecei a observar que o Espírito Santo tratou comigo. Ei, eu não te fiz para ser juiz de ninguém. Não. Quem colocou os seus olhos aí fui eu, né? Foi Deus. Então, você está usando o seu olhar e despertando um senso crítico que eu não coloquei. Forte. E aquilo dali foi, rapaz, Forte. é tão chato a gente bloquear as pessoas, né? Então, eu comecei a me disciplinar. Realmente, eu digo mesmo, eu tive que silenciar alguns conteúdos para o meu bem,
para minha alma, como você falou muito bem, né? Aprendeu no Rema também. Com certeza. A nossa alma, ela está em transformação. É isso. E o nosso espírito, ele foi recriado, né? O nosso espírito, que é um só espírito com Deus, ele nasceu de novo, ele foi recriado. Mas a nossa alma, ela tem que ser transformada, tem que ser renovada pela palavra de Deus. Então, durante a nossa vida, muito lixo foi colocado ali. Muito lixo. Muita coisa, né? Muita doutrina errada, muito ensinamento errado. E precisa de humildade para aceitar que nós tivemos esse lixo, né? Exatamente. Quem tira esse lixo? A palavra. A palavra é a vassoura perfeita. É isso. Né? Para limpar, para fazer essa higiene dentro da nossa alma. Então, a minha alma, ela estava se expondo e sem eu perceber, sendo absorvida por aquilo que eu estava vendo. E aí, realmente, eu tive que fazer isso. A gente fala de jejum, gente. O jejum, ele é basicamente um jejum de comida, vamos dizer. Basicamente, não é? Mas não se trata de jejuar só comida. Nós podemos jejuar momentos, o que vemos, o que ouvimos, o que falamos. Aquilo, Vera, que é a fragilidade de cada um, né? Porque eu digo assim, o Instagram, para mim, ele não é um problema. Sim. Mas eu tenho amigas que veem o Instagram como um problema. Um problema como? De não consegue ficar sem. Eu consigo ficar sem. Às vezes eu entro no Instagram, eu posto mais minhas coisas, e às vezes eu olho 2 ou 3 bolinhas ali. Tem gente que tem que olhar todas. Aí esquece do filho, esquece do marido, esquece do que tinha que fazer. Né? E aí, então, eu acho, quando você colocou bem essa forma do jejum, porque nós temos uma consciência e sabemos qual é a nossa fragilidade. Sim. Então, cada um, às vezes, para mim, é difícil jejuar refrigerante, mas talvez para você não seja. Então, é muito, né, fácil a gente entender isso e a gente, não, eu sou essa pessoa, então eu vou jejuar nessa forma, mas trazendo aquilo que vai trazer algum sacrifício. Sim. Porque não fazer aquele jejum que não vai trazer 0 sacrifício, né, pra gente. A questão era que quando acabasse a pandemia, porque eu sabia que ia acabar, o que é que ia ter ficado em mim? É isso. O comportamento que estava sendo ali desenvolvido para o pós-pandemia. Então, rapaz, eu pensei, se eu ficar aqui nesse momento em que eu tenho todo o tempo para olhar, né, o outro, se eu não vigiar nisso agora, eu vou levar esse costume para depois pandemia, pós-pandemia. Então é melhor eu cortar agora. Então dali eu comecei a perceber que a curiosidade é o que nos leva ao acesso, né? Porque vamos entender, que eu falo isso no livro, né? Eu vi no seu livro, tem um nomezinho, olho curioso. Tem. Na verdade, ouvido curioso. Ouvido curioso. O olho curioso, o ouvido curioso. O que é que nos leva, né? Porque isso começou com Eva, né? Lá no Éden, Eva, pelo olhar curioso, pelo ouvir curioso, né? Ela foi despertada a desejar aquilo que Deus já tinha sentenciado e ordenado que não podia ser desfrutado, Meu né? Deus, vocês estão vendo? Olha, desde o princípio. Do princípio. Olha que forte. É forte. Então, isso é uma armadilha do diabo, é uma armadilha. Chamada fofoca. Quem tá atrás da fofoca, o que não vem de Deus, gente, só pode vir. Coisa ruim, olha, né? Você pegou essa capa aí, eu posso falar da capa do livro? Pode, claro. Gente, por que é que eu escolhi? Na verdade, eu não escolhi, eu orei realmente. Eu lembro que eu, meu esposo, meu companheiro, né, meu marido, a gente sempre discute sobre as coisas conversa sobre as coisas que nós vamos realizar no Senhor. E ele disse: você já sabe qual é o tema do livro? É fofoca, mas não pode ser fofoca, porque fofoca é muito solto. Eu disse: então vamos orar. E aí Deus foi falando com ele, e a gente foi assim, Deus construindo esse tema, esse título, né? Uma armadilha chamada fofoca. Fofoca é uma armadilha. Por que é uma armadilha? Armadilha é algo sutil. Você olha, tem uma armadilha, não é? Você não percebe que é uma armadilha. É tudo construído para você cair. Se é construído para você cair, você não percebe a armadilha. Então, às vezes, é um comentário: não, estamos aqui só para orar. Deixa eu te contar isso. Não, mas é só para a gente orar. Porque eu preciso, só uma pausa, Vera. Eu preciso dizer para vocês que em ambientes de igreja, ambientes relativamente santos, também existem isso. As pessoas, Vera, hoje elas têm um olhar, elas olham para um padre, olham para um pastor, e ela vê ali, não pode errar, não pode fazer isso. Mas, gente, nós somos falhos, mas todos os dias, mas nós temos o Espírito Santo e todos os dias ele está nos lembrando de quem nós temos que ser. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter um olhar para Jesus, não é para o homem. E hoje em dia eu vejo muitas pessoas caindo por olhar para o homem.
Né, então assim, nós estamos aqui para servir ao Senhor, nós estamos aqui para fazer o que Deus mandou, mas uma ou vez ou outra, se a gente cair, a gente precisa se arrepender de todo o coração e realmente ver que aquilo foi um erro e passou, Sim. né. Então a armadilha, do mesmo jeito que Deus trabalha, Satanás também trabalha, e ele coloca armadilhas todos os dias para a gente cair. Aí a pessoa: "Ai não, porque agora ela é pastora, porque agora ela é assim, ela não pode mais errar". Mas as armadilhas não deixam de vir. Uhum. As armadilhas não deixam de vir todos os dias. Por isso que a Bíblia diz: "Vigiai e orai", porque a gente tem que vigiar a nossa vida para a gente não cair. Então, se a gente se desviar um pouquinho da palavra, um pouquinho daqui das escrituras, não tem como, a gente vai cair, porque pode com Jesus, e com Jesus pode. Sem Jesus nós não podemos nada. Então, diante disso, sabe, assim, me veio que essas armadilhas, a gente precisa guardar o nosso coração. Sim. E a Vera falando sobre isso, né, sobre o Instagram, sobre olhar uma coisa e levando o olho, né, o nosso olhar a ser aquele juiz da vida de outras pessoas, me veio um versículo, Vera, Sim, agora, pode que eu falar. queria deixar aqui, que é Provérbios 4:23, Hum. que diz: "Guarde o seu coração". Diante de tantas coisas que a gente vem passando na vida, sendo bom ou sendo ruim, nós estamos aqui para crescer. Não é para mimimi. Ai, por que que aconteceu isso comigo? Não. As situações que acontecem na nossa vida, armadilhas ou sem ser armadilhas, nós precisamos ter um olhar e nos perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer nos mostrar com isso? E a partir do momento quando ele mostra, a gente precisa ver através da palavra de Deus qual é o caminho que nós temos que tomar. Sim. E quando Deus me mostrou esse versículo, Rebeca, guarde o seu coração. É realmente eu não ver, eu não escutar aquilo que me leva a pecar. Aquilo que me leva a fofocar, aquilo que me leva a não ser uma pessoa que vai edificar a vida do outro. Então, se eu não consigo algo, eu prefiro guardar meu coração. Então, eu não vou ver especificamente algumas coisas específicas. Então, nós precisamos identificar essas áreas nas nossas vidas para a gente guardar o nosso coração. Rebeca, eu não posso frequentar aquele ambiente, porque aquele ambiente me leva. Então, guarde seu coração e não vá. Uhum. E as pessoas vão entender, né, Sim. Vera? Porque a palavra, ela tá aqui para nos direcionar em todos os caminhos. E quando me veio isso, eu disse: meu Deus, olha, e eu posso dizer para você quanto eu tenho guardado meu coração para realmente eu não cair em armadilhas. Uhum. São muitas, Vera. Sim, Muitas, muitas mesmo. sim. Então, assim, como eu disse, e Claro. você falou muito bem, Deus vai nos ensinar, nos mostrar os ambientes e as Deus pessoas. ensina tudo. Deixa eu te falar uma coisa, não é toda mesa que combina com você. É isso. A gente tem que ter cuidado com as mesas que a gente senta, porque a depender delas, a gente pode sair iguais àqueles que estão sentados nela. Como você ouviu ontem na formatura do Rema, do nosso apóstolo, né, que é o apóstolo Apóstolo Guto, Guto. falando sobre nós estarmos associados com pessoas que conhecem a Deus mais do que nós. Mas Isso é fundamental. fundamental. Um fofoqueiro não vai te acrescentar nada, nada de Nada. bom. Então, às vezes, essa pessoa pode estar disfarçada, né, com aquela frase: "Ai, você viu o que aconteceu com fulano? Deixa eu te Hum, contar". Aí é. conta, mas conta de uma maneira, assim, acabando com a vida do outro, né. E aí, pra camuflar a armadilha, ele usa o quê? "Mas vamos orar". E esse livro, ele não fala só sobre o problema da fofoca, no em ambiente de igrejas não, gente, porque: É. "Ah, mas igreja tem fofoca". Onde tem gente, Boa, onde boa. tem gente. Gente, igreja não tem anjo não, tá. É. E Boa. tem. Aí Mas tem. não é formada por anjos, vocês É, estão entendendo? é isso. Eh Isso é muito bom deixar Vamos claro, deixar Vera. claro, são pessoas que têm criação diferentes, É, culturas diferentes, pensamentos diferentes, e que Jesus resolveu reunir todas é num isso. só lugar. A igreja, a congregação, a denominação é o único lugar onde classes sociais, onde o homem, a mulher, criança, o adulto, tá todo mundo junto, níveis de Junto. escolaridade diferentes, É isso. culturas diferentes, então tá todo mundo ali para ser tratado por um só, que É. é Jesus, né. Então, assim, em ambientes também como, igrejas, né, empresas.
Eu já fui funcionária em empresas, eu sei o que é no Também. intervalo, né? Eu sou professora de formação, né? Eu sou formada em letras, né? Sou também formada, tenho especialização em MBA em coaching, MBA em gestão de pessoas, É. assessoria parlamentar, políticas públicas. Então, assim, eu já vivi em alguns ambientes e eu sei, já são ambientes distintos. E Distintos. eu sei que a gente tem. Eu não tenho que vigiar a fofoca só no ambiente de igreja, eu tenho que Isso. vigiar a questão da fofoca em qualquer lugar. Porque quantas famílias eu já vi sendo destruídas por causa de uma fofoca? É isso, Eu tenho um exemplo da minha família, de um casamento, não vou dizer qual, né? claro. Por preservar, enfim. Mas um parente meu, o casamento acabou por causa de uma fofoca, de um É. mal entendido. Esse homem se separou da esposa, nunca mais eles tiveram nenhum tipo de relacionamento, nem de amizade, por causa de um mal entendido que alguém fez. Então, isso é uma coisa muito séria. Em Muito sério. empresas, quantas empresas elas têm uma lentidão no serviço? Quanto tempo a gente para estar ali alfinetando o patrão, o chefe, né? Ocupando o nosso tempo de produtividade, né? Porque quem vai trabalhar feliz com descontentamentos? É isso. Então, eu sempre tive, eu trabalhei em ambientes assim, e eu sempre tive o cuidado de, quando eu perceber algo assim que ia levar para rebelião, porque a fofoca é o estopim da rebelião. Então, eu me Isso. levantava, aquele lugar de conversa não é o meu lugar. Então, glória a Deus que esse livro, né, está alcançando também empresas, empresários estão comprando, Rebeca, para Amém. entregar nas suas empresas agora no final do Amém. ano, para distribuir entre os seus É isso. funcionários, porque tem sido uma chave realmente, porque aqui a gente ensina como se comportar. Você falou algo interessante. Gente, esse livro, ele tem capítulos bem curtos, são 32 capítulos. Aí, mas são muitos capítulos. Mas são Mas eu tentei escrevê-los de maneira bem didática. Eles são capítulos curtos, que quando você passa, nossa, já acabou um capítulo e já vai para poucos. outro, porque eu entendo que capítulos longos, eles também são bem cansativos. Então, eu já começo com um capítulo chamado A Língua Ferina. Minha mãe usava essa expressão, tenha cuidado com a língua ferina. E realmente isso é uma expressão que ela, de fato, ela existe, não foi criação da minha mãe, né? Que é uma língua que fere, que pune, que não tem piedade, que não tem compaixão, Que é aquelas né? piadinhas que às vezes as pessoas gostam Sim, de soltar, isso. né? Ai, mas não vê maldade, mas tem maldade, que tem pessoas que não sabem receber. É. Aí, se a fofoca é uma armadilha, como é que eu vou escapar dela? Eu ensino como escapar pelas escrituras, né? É, A fofoca na igreja, o veneno que corrói. A fofoca é uma ferramenta de Satanás para dividir, destruir. Feridas invisíveis, elas são cicatrizes eternas, né? Fala sobre o perdão, se você foi vítima de fofoca, né? Sou um confidente leal? Será que você é uma pessoa confiável? O que lhe contam está na boca do povo? é isso. Ou será que estão te chamando só para contar as fofocas Pois mesmo, é. né? Quando alguém vem. Ah, tem uma coisa que eu quero falar também. Quando alguém chega para você para contar um segredo, né? Não é uma fofoca, ela vai contar o segredo dela. Dela. Você é tão confiável ao ponto de guardar aquilo, porque a pessoa vai até você por te considerar uma Uma pessoa pessoa confiável. confiável. Mas você é confiável a partir do momento que você guarda aquele segredo e não transforma isso numa fofoca. Você é uma pessoa confiável, as pessoas podem confiar os segredos, né? Você é um guardador, um gerenciador de segredos, você preserva a vida dos outros. É Não é isso. interessante isso? Muito interessante, Vera. Sabe por quê? Hum, Porque eu costumo dizer que assim, ó, aí a pessoa confia só em um. Vamos supor, a uma amiga Vera do amigo. confia em mim. E aí a Vera me conta, Rebeca, só pra mim. Mas aí eu confio no meu esposo. E aí, amor, eu confio só em ti, mas a Vera Só que aí o meu esposo confia em outra pessoa. E, gente, olha, que a minha esposa disse, mas não pode falar. E aí, até quando? Isso é uma bola de neve. Sim. Isso vai se espalhar. E isso virou o quê? Fofoca. Pois é, porque assim, o meu melhor amigo também tem um melhor Tem o amigo. melhor amigo. E aí isso se espalha, gente. E uma das coisas que nós não avançamos na nossa vida, de qual vida você queira dizer que você tenha na sua vida profissional, financeira, espiritual, eu não sei. Mas nós não avançamos muito na nossa vida determinada por conta de fofoca de Satanás. Rebeca, uma coisa interessante. Você sabia? Deixa eu contar aqui uma coisa para vocês Hum, que nesses 30 anos, mais de 30 anos de vida cristã, eu sou hum. crente há mais de 30 anos, no Ministério Verbo da Vida, que é a igreja da qual eu faço parte, eu estou há quase 30 Que também, benção. né? Eu só fui de duas igrejas, Igreja Evangélica da Fé, né? Durante 6 anos da minha conversão, 6 anos
durante 6 anos, depois eu fui para o Verbo da Vida com um propósito realmente de Deus, né? Todos esses 2 Amém. lugares houve propósito. E eu entendi, nessa carreira ministerial, por exemplo, principalmente nesse tempo em que eu fiquei à frente da Igreja Verbo da Vida, ali no Via Sul, na Sei. região sul de Fortaleza. É onde a gente faz o rema. Exatamente, com o meu marido, que nós fomos os que fundamos aquela obra lá, né? E enquanto ele foi o pastor da igreja, agora ele é apóstolo lá na igreja, né? E durante esse tempo, ao acréscimo também dos outros anos, eu percebi uma coisa. Existem pessoas que elas têm maturidade para ouvir certos segredos. Mas em outras áreas, elas não foram amadurecidas para ouvir outros segredos. Forte. Isso é que ela não é confiável? Não, não é isso. É que ela não está madura naquela outra área para ouvir certos outros tipos de segredos. Então, tem outras pessoas que estão já num nível de maturidade para ouvir coisas mais profundas. Então, por exemplo, eu tenho muitas amigas ministeriais, certo? E tenho amigas irmãs. Então, as amigas irmãs são aquelas que eu vou chorar, vou me despir emocionalmente, vamos dizer assim, e elas não vão me julgar no Julgar. sentido de me abater com as palavras. Elas vão me levantar, me ouvir, me levantar e guardar aquele meu momento de E, fragilidade. se necessário, chamar atenção para o que preciso, né? Exatamente. Porque amigo que é amigo, né, traz. Isso. Leais são as feridas dos que amam, diz a palavra. Exatamente. Então, tem esse tipo de pessoa que é seu amigo, que ela vai ouvir coisas, mas tem aquele outro amigo que vai ouvir também coisas profundas, mas não que tão íntimas. Então, a gente tem que saber, gente, entender o nosso rol de amizade. Quem está pronto para ouvir o quê? Não é que aquela outra pessoa que não tem tanta maturidade assim não vai ser leal a você. Mas eu vou te dizer uma coisa: talvez ela não esteja pronta para ver em você certos tipos de fragilidade. Forte. É interessante, porque assim, não É é muito que ela não. forte. O que você vai dizer talvez seja um escândalo para ela. Um insulto, Um né? Porque talvez ela insulto. não aprendeu aquilo. Ela É, não, ela na vida dela, ela foi ensinada errada sim. e ela talvez ache que isso que a Vera falou foi algo um absurdo Ou para não ela. esperava que Ou não esperava. você. É, Nossa, Vera, como assim? né? Então, não é que a pessoa não. Até para respeitar, gente, assim, a espiritualidade do outro. Às vezes, contar certos segredos da nossa vida para pessoas que não estão ainda Prontas. desenvolvidas espiritualmente prontas para ouvir, pode ser para elas um dano espiritual. Porque Isso. elas não têm a visão de você por este ângulo. Vera, e o que eu tenho visto ultimamente é que muitas pessoas, elas não têm os olhos abertos para enxergar, Sim. né? Eu não sei, eu acho que você pode até me explicar melhor se é Deus que acha que a gente não está preparado para, né, abrir os nossos olhos, porque na minha vida, eu olho que teve momentos que eu não enxergava certas Sim. coisas, e eu precisei passar por algumas coisas para enxergar, né? Então, tipo assim, eu tenho algumas pessoas que às vezes eu quero falar algo, mas ela não enxerga. Sim. Ela diz, não é assim, não é assim. Aí depois passou 2 anos, aí ela, Rebeca, lembra que tu falava aquilo pra mim, tudo eu não enxergava e tal. E isso também aconteceu comigo, né? Então, às vezes, as pessoas não estão prontas para receber aquilo porque elas não enxergam. E aí elas ainda não enxergam e ainda julgam, Sim. né? Achando que a gente talvez está errado. Aí entra a maturidade das pessoas. Aí entra a maturidade que você está E falando. quanto mais você convive com o Espírito Santo, né? Já tocando também um pouco no meu outro livro, você vai perceber certas situações, né? Comportamentos. Nesse mundo tão emaranhado por fofoca, minha gente, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Tem uma Santo. coisa que a gente aprende na matéria, as manifestações do Espírito, perfeita, que também eu sou professora dessa disciplina, que nós temos... Fala mais. Essa matéria fala sobre discernimento de espírito, Ixi, né? é muito perfeito O poder, isso. as manifestações, como o Espírito Santo... Que isso é um dom, né, Vera? É um dom. Para mim, é um dos dons mais perfeitos de Deus, é o discernimento de espírito. Isso. O discernimento de espírito não é entrar na mente daquela pessoa que está falando com você e
fazer uma leitura mental do que ela está pensando. Mas o discernimento de espírito é saber que espírito está operando naquela atmosfera, naquele ambiente, usando a vida de uma pessoa para falar. Quantas vezes Jesus, né, não teve discernimento do que se arrazoava, como fala a palavra, né? Como naquele exemplo do paralítico, né? Que ele é levado pelos seus amigos a um determinado lugar onde Jesus estava, eles não tinham como entrar, então eles entenderam que podiam subir pelo telhado, colocar a maca, a cama deles por lá e descer o paralítico até Jesus, não é? O que é que acontece? Ali os fariseus, aqueles doutores ali da lei, aquelas pessoas ali que estavam querendo pegar Jesus numa falha contra a lei, né? Estava ali observando e Jesus teve o discernimento de espírito ali muito forte sobre o que estava acontecendo, né? O que é que para vocês é mais importante? Perdoar os pecados ou dizer que cura? Curar ou dizer que é perdoado, né? Então ali Jesus entendeu que ele tinha que fazer a coisa extremamente calculada. Calculada, pensada. Pensada e intencionalmente dirigida, guiada. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Isso é muito lindo. Então, quando a gente envolve o Espírito Santo, né, nas nossas conversas, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não recebo, não digo sim para todo convite. Eu não ando nas casas de todas as pessoas. Eu não sou a pessoa de estar em todas as casas, em todos os lugares. Às vezes as pessoas podem me achar, mas é melhor me achar reservado do que me achar fofoqueira. Eu prefiro. Gente, eu era essa pessoa, Vera, né? Antes, eu e meu esposo, a gente estava em todos os lugares, todos os cantos, mas depois que a gente entendeu a discernir, a gente também não anda. E às vezes é como diz, as pessoas acham, né, você antipática, você não quer se socializar, mas não é. É porque realmente a gente só anda onde o Espírito manda. E isso é muito forte, porque você falando aí, me veio muito, muito forte ao meu coração a contar um breve testemunho de algumas pessoas que eram da minha confiança, algumas pessoas que sabiam de tudo da minha vida, Vera, de tudo, porque a gente estava conversando um pouco antes de começar o podcast, eu dizendo, Vera, a gente tem que saber quais são as pessoas que frequentam a nossa casa, quais são as pessoas que a gente vai só tomar um café, quais são as pessoas que a gente pode atender, né? Sim. Então você vai discernindo ali cada tipo de pessoa. E diante disso, o Espírito Santo disse, Rebeca, você não está mais autorizada a falar mais nada para essa pessoa. Gente, e eu vou falar uma coisa para você. Essa pessoa é uma pessoa de Deus, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa top, mas não é que eu não vou falar mais as coisas para ela, não quer dizer que ela é uma pessoa ruim. Mas o Senhor ali, naquele momento, disse, Rebeca, não quero mais. E quando você tem esse discernimento, você depois, quando a vida vai passando, você entende tudo, Vera. E as coisas vão caindo e eu disse, meu Deus, obrigada porque eu obedeci. Obrigada porque eu escutei a tua voz, né? Então, as transições que Deus vai fazer, muitas vezes a gente não sabe, mas a gente quer ter o controle de tudo. A gente quer saber de todas as coisas. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós deixamos de ser mimizentas. Sim. Nós deixamos de reclamar por tudo. Nós deixamos de querer saber da vida dos outros. Nós deixamos de reclamar, sabe? Nós deixamos tanta coisa que isso é que vai ser o destrave para a nossa vida andar. É o destrave para as coisas começarem a acontecer. Porque se eu estiver presa na fofoca, se eu estiver presa em tantas coisas, eu não vou deixar avançar. Então, quando a gente escuta a voz do Espírito, aquilo vai acalmando a nossa alma. E uma coisa que eu quero trazer aqui, infelizmente a gente vai ter que acabar. Eu tô arrasada, mas a gente vai continuar mais um pouquinho, porque eu não quero parar. Mas a gente já tá, né, levando para o fim. Mas uma coisa muito importante, e eu pergunto para vocês, Vera, olhando aqui para as pessoas que estão assistindo, se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós vamos ser cheios de quê? Pois é. Porque vejam só, prestem atenção. Se uma garrafa está cheia até a borda, até o limite dela, não vai caber mais nada. É isso. Né? Se você encher aquela garrafa, né, de arroz até a tampa, não vai mais caber mais arroz. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Claro que quando nós nascemos de novo, gente, preste atenção, escute, veja. Quando nós nascemos de novo, o que é nascer de novo? É confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aí ele vai, através do Espírito Santo, entrar no nosso coração. E o nosso coração, que estava desligado da presença de Deus, porque a gente fazia tudo que a gente queria, no tempo que a gente queria, porque a gente achava
o top e demais, rei de nós mesmos, É né? isso. Então, agora não, depois do novo nascimento é Jesus quem fala e a gente escuta. É ele que diz e a gente que faz. Então, a partir do momento que o Espírito Santo, que a gente nasce de novo, o Espírito Santo vem fazer morada em nosso coração e nós passamos a estar na presença de Deus. Não que Deus não nos visse na terra, porque a Bíblia diz que Deus passa os olhos sobre toda a terra, então Deus sempre nos viu. Mas a gente é que não tinha consciência de que Deus estava nos vendo em todo o tempo. Todo o tempo. E agora, com a presença do Espírito Santo, a gente tem que se encher ao ponto de transbordar. Bordar. E o que é que se encher ao ponto de transbordar? É pegar a palavra de Deus e colocar cada vez mais palavra dentro de nós. Quanto mais palavra você tiver dentro de você, menos lugar vai ter para lamentação, murmuração e fofoca. Então, quando você tem a palavra dentro de você, acontece aquilo que Jesus, ele disse bem claro, ele disse, olha, eu vou para junto do Pai, mas eu vou deixar com vocês o outro Consolador. Não é? Por quê? Porque se Jesus fosse para junto do Pai, como ele foi, e não tivesse o Consolador, nós iríamos perder a referência e a luz das Escrituras. A gente não ia ter como ler a Bíblia e entender. Por que que a gente lê a Bíblia e entende a Bíblia? Quem é nascido de novo, porque nasceu de novo e tem o Espírito Santo dentro de si, consegue ler a Bíblia. Mas, Vera, então tá explicado por que eu não entendo a Bíblia. Porque quando eu não conhecia Jesus, eu me esforçava para entender a Bíblia. E eu não entendia a Bíblia. É isso. Por quê? Porque eu não tinha o Espírito Santo dentro de mim. Depois que eu nasci de novo, eu comecei a entender em parte, em grande parte. Porque a Bíblia diz que nós temos a unção do santo que nos ensina todas as coisas. Mas o rema foi uma ferramenta como se eu não conseguisse ver direito, estava ali, mas eu coloco um óculos e nossa, como é que isso aqui estava escrito? Eu não percebia assim. É desse jeito. Então, Jesus disse lá no Evangelho de João, né, que ele ia nos deixar o outro Consolador, que nos ensinaria e nos faria lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Então, o que Jesus disse está na sua palavra. De repente, você está numa situação financeira ruim, financeira boa, porque às vezes a gente está numa situação financeira boa e o Espírito Santo diz, deixa tudo isso e me segue. É isso. Ou numa situação financeira, não é? Ou numa situação financeira ruim e diz, eu vou reverter a situação. Mas para ouvir essa voz, essa direção, você tem que estar cheio da palavra de Deus. Porque senão fica achando, né, Vera, que não é o caminho, porque é a nossa vontade, não é a vontade de Deus. Exatamente. Então, quanto mais cheio da palavra, o Espírito Santo vai lá, ó, naquele lugar onde foi armazenada a palavra e vai pegar e vai lembrar, mas eu não te disse isso. Mas eu não te prometi aquilo. Mas o que é que diz a minha palavra? Porque num dia eu precisei disso. Em 2017, eu estive doente, uma enfermidade chamada lúpus, uma doença autoimune, não tem cura, e o diagnóstico era lúpus e acabou. A medicina tinha essa sentença para mim. Mas eu ouvi diante do médico o Espírito Santo gritar dentro de mim: ei, acorde disso que você está ouvindo, você é crente, eu tenho promessas na sua vida. Amém, lembre das promessas, Jesus. lembre da palavra. Se eu não tivesse a palavra, se eu não tivesse promessas, se eu não tivesse cheia, não é? Então você precisa, meu amigo, minha irmã, estar cheia da palavra de Deus. Estamos vivendo um mundo conturbado, doente. É isso. Eu nunca vi, Rebeca, eu tenho 53 anos, obviamente com o rostinho de 15. Amém, com certeza. Completos há poucos dias, né? Então, assim, o mundo não está do mesmo jeito de quando eu tinha 15, Verdade. nem de quando eu tinha 50. A velocidade da podridão humana, né, de como as coisas estão se degradando, estão se corrompendo, está cada vez mais acelerado. Por quê? Porque demônios estão sendo alimentados. E entre as comidas dadas aos demônios está esse nomezinho aqui, ó. É isso. Fofoca. Você precisa. Mas eu sou muito maduro. Você conhece um crente maduro por aquele que sai da boca dele. É isso. Não é? É isso. A maturidade cristã, não. E outra coisa, a maturidade cristã não está só, escutem, anotem. A maturidade cristã não está só nas palavras que saem da nossa boca, mas é na capacidade espiritual de frear a nossa língua. Porque morte e vida estão no poder da língua. E Tiago, né? Você leu Tiago? Não, vou ler agora. O apóstolo Tiago, ele diz, né, que a nossa língua ela é como um leme de um navio. É o leme que conduz, né, a nossa vida. A nossa vida, a direção.
né? E como uma chama de fogo, uma centelha de fogo, ela pode destruir uma floresta, né? A língua, né? O que diz a língua, ela pode destruir realmente. Então, nós somos responsáveis e calar, gente. Calar, né? Lá na nossa formatura lindíssima, no final aquele vídeo bem emocionante com a Foi narrativa muito de Kenneth Reagan, emocionante. né? E aquelas imagens passando, tanta coisa me veio à mente. E uma das coisas que eu ouvi de um profeta, né, chamado Herênio Ramiro, Herênio é um profeta de Deus, ele dizendo que quando se encontrou com Kenneth Reagan, uma das coisas que chamou a atenção dele foi o silêncio. Ali, à mesa, como Amém. aquele homem administrava o silêncio. E como a gente pode administrar o silêncio, porque existe maturidade não só no É falar o que é verdade. necessário, mas se calar. E a Bíblia diz isso, né, Vera? Sim, Uma das coisas mais lindas que tudo que a gente conversa aqui, tudo que vocês vivem na sua vida, a Bíblia mostra. E a Bíblia é clara, e a Bíblia diz, né, que tem tempo que a gente precisa se calar mesmo. Sabe? Tem um profeta também de Deus chamado Vitor Hugo, não sim, sei se Vitor você Hugo. conhece. Eu fui para a ministração dele há uns 2 anos atrás e ele falou uma frase que jamais saiu da minha cabeça. Sim. Que a frase é assim, ó: você vive do que você fala. Uhum. Uma frase pequena, Curta. mas que eu tomei ela para mim e realmente eu vivo do que eu falo. Quando a Vera falou sobre a doença dela, ela viveu o que ela fala, o que a palavra diz. Então, se a nossa boca tá cheia da palavra, eu vou ter vida, eu vou ter cura, eu vou ter abundância. Mas se a minha boca tá cheia de coisas ruins, descrenças, a Bíblia diz: se creres, verá a glória de Deus. Então, ela foi curada porque ela creu. Ela foi curada porque ela falou que ela ia ser curada. Ela foi curada porque ela decretou no mundo espiritual Sim, o que a palavra diz. Então, lembre que a sua vida, ela tem poder sobre a sua língua, tem língua. poder sobre a vida e sobre a morte. Quem mau uso dela fizer, comerá do seu próprio fruto. Então, o que é que você está falando? É, Né? O que não, é que nós estamos sim. falando? Gente, olhe, o lupus, eu não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, É, mas eu sei, isso é uma experiência minha. é, Essa doença chegou na minha vida porque eu tinha uma raiz de amargura que veio por causa de é uma isso. fofoca. E aquela fofoca me trouxe amargura por causa de falta de perdão. Perdão. Eu me recusei, meu coração se fechou por causa daquela calúnia Olha que se isso. levantou contra a minha vida. E eu era quem? Uma mulher experiente, né, vamos dizer assim, e eu me deixei levar por aquilo que eu não vigiei. Você tem que ter cuidado com aquilo que você Muito fala, cuidado. você tem que ter cuidado com aquilo que você ouve, porque isso é veneno. É Veneno. veneno. Gente, olha, eu Não é tive só muito. cobra que tem Não, veneno, não é só não, escorpião que tem veneno, sabe? Nós, dentro de nós, também temos muito veneno, porque muitas vezes a gente mata as pessoas pelo que a gente Sim, fala. assassinatos de É reputação. isso. Assassinatos de reputação, minha gente. Olha, eu tive muito cuidado de, ao escrever esse livro, não contar experiências de fofoca de pessoas. Por Claro, quê? Porque eu não quero que as pessoas tenham um entendimento sobre isso com experiências e sejam despertadas na curiosidade para saber da vida alheia. claro, tá. Aqui eu falo um pouco sobre pequenas situações que aconteceram na minha vida, mas eu recheei esse livro de versículos. Amém. É, gente, é tão prazeroso ler, por quê? Porque você se vê também. Você não vê só o outro, eu fui vítima disso, mas você se vê também para ter um cuidado, sabe, de É. se converter dessa prática, né? Ou até para ficar longe dessa prática, ou para se vigiar quanto ao que sai da sua boca, porque é um mal, gente. É isso. Entendeu? É E a isso. gente tem que ficar longe disso realmente. É isso. E eu queria encerrar com vocês, como a Vera falou, eu já tinha, antes eu pedi, Espírito Santo me direciona aqui para um Olha aí. versículo e que tem tudo a ver com o que foi, né, falado aqui no Pode com Jesus, que está lá em Tiago 1:22, que diz assim, ó: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é Nossa, semelhante a um homem que olha a tudo sua a ver. face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Nossa. Gente, isso aqui é muito forte. Então, assim, sejam praticantes da palavra. É. A Vera falou em maturidade. E eu tenho uma frase, Vera. Eu acho que é minha essa frase, viu? Se for de alguém, se manifeste. Mas eu tenho uma frase que a maturidade, ela vem por conhecer a palavra de Uhum. Deus.
porque eu atribuo isso à minha maturidade. Há tantas coisas que eu renunciei, que eu deixei, porque eu não conhecia isso aqui. Porque eu conheci, eu disse, eu quero ser praticante dessa palavra. Porque aqui tá tudo que a gente precisa. E a nossa maturidade, ela cresce depois que a gente lê isso aqui. Mas não é só simplesmente lê, li, acabou. Não. É você ter isso aqui pro resto da vida, lhe guiando e lhe abastecendo. Porque eu preciso dizer para vocês, hoje eu leio um livro, leio um versículo, mas amanhã, quando eu leio o mesmo versículo, Deus já se manifesta de outra maneira, porque ele diz na palavra que Jesus, ele é fonte Inesgotável. inesgotável Oh, para a glória. glória e honra de É Deus, isso né, aí. Vera? É sim, Isso é muito gente. bom. Vera, quer falar mais alguma coisa? Fique à Gente, vontade. gente, é um prazer estar aqui. Eu amo falar da Amém. palavra, eu amo Também. ver que a palavra tem o grande, ela é a grande potência transformadora das nossas vidas quando a Isso. gente quer. Ok, É por isso que Tiago diz: não sede somente ouvintes, mais mas prático. operosos praticantes. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, quando eu estudava, eu já estava lecionando, né? Como professora de português, já estava caminhando nesse propósito. E aí eu lembro que eu chegava na faculdade, eu ouvia aquilo, mas realmente aquilo foi ganhando força quando eu fui para a sala de aula. Porque repetindo aquilo várias vezes e praticando aquilo várias vezes, eu já nem muitas vezes pegava outros livros, porque eu já estava fortalecida naquele assunto. Né? Então, eu tive que praticar. Se eu tivesse ficado só na faculdade e não exercitado aquilo, então teria se perdido aquele assunto. Mas é exatamente isso que o apóstolo Tiago quer É dizer. isso. Você escuta e põe em prática. Você escuta e põe em prática. Você tem que correr para pôr em prática. Correr. Porque é aquilo que vai ganhando estrutura em você. Se alguém chamar a Rebeca de Lissandra, de Aline, de Andréia, ela não vai olhar para trás. Ela está andando na rua e alguém grita, Andréia! Ela não vai olhar para trás, mas disser Rebeca, ela olha imediatamente. Por quê? Porque ela ouviu tanto isso ao longo da vida É. que agora ela responde imediatamente. Então, você tem que colocar a palavra dentro de você e praticar ao ponto de Amém. você responder à altura aquilo que ela pede de você. Então, o que eu deixo é essa noite para você, essa noite, Tem problema esse dia iluminado. não. Olha que paisagem que o Senhor criou. É o costume das pregações, É né? isso. O que eu deixo para você é que se você não conhece a Jesus, você precisa conhecer a Jesus. É isso. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, Jesus disse, não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então é através dele que nós somos salvos. Não existe outro mediador entre Deus e Jesus. Só Jesus é o mediador. Entre ele e você só existe Jesus. Você precisa confessar Jesus como teu Senhor e Salvador. Se você está na igreja desanimado e ouvindo essa voz, sai desta igreja, olha que todo mundo é falso. Menina, menino, presta atenção. Fofoca de Satanás. Olha, tu vigia. Só saia da sua igreja se Deus estiver falando com você. Para de olhar para o homem, para de olhar para as fofocas que estão falando da tua liderança. Vai perguntar ao Espírito Santo se é isso mesmo que estão falando. Blinda os teus ouvidos, presta atenção. E se você está na igreja há algum tempo, procura se envolver com pessoas que vão te acrescentar e não que vão te diminuir. Gente que conhece mais a Bíblia mais do que você. Presta atenção, nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando. Satanás está criando armadilhas em diversas áreas para roubar a nossa essência, para roubar a nossa vida, para nos roubar do Senhor. E se a gente não vigiar, o diabo rouba mesmo. Eu ouvi uma mulher de Deus que agora está com o Senhor, Ludmila Feber, me dizendo, Vera, o diabo não é o nosso maior inimigo, porque ele já foi vencido. Nosso maior inimigo somos nós, que damos brecha para o diabo. Somos nós, o diabo só tem um espaço que a gente der. Então vigia, meu amado, vigia, minha amada. Você tem um encontro marcado com Jesus. Amém. Encontro com Jesus. Ele voltará, a igreja será arrebatada e você vai ficar ou vai subir? Eu quero subir. Amém. Eu também, viu? Isso aí, ó, gente. Outro recado. Não, me siga nas redes sociais, né? Me siga no meu Instagram,
Vera Cavalcante. A gente vai colocar aqui Olha, embaixo, né? Tanto vamos colocar o link do livro, como o Instagram isso. da Vera, porque vocês precisam ser cada vez mais edificados, como a Vera disse. Ontem eu escutei do apóstolo Guto que nós temos que andar com pessoas que amam mais Jesus do que a gente. Sim. E a Vera acabou de dizer, andem com pessoas que conhecem mais a palavra do que você. Então nós precisamos andar com pessoas que são maiores do que nós. E isso não é se humilhar, não. Isso é crescer. E nem humilhar os outros. E nem humilhar os Não, outros. não é. Não é Porque isso a que a gente tá Bíblia diz falando. o quê? Que nós diminuamos E ele e cresce. Deus cresça. Então vamos, né, tirar qualquer besteirinha que tem, né, com a gente mesmo e dizer, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Senhor, eu tô pronto para o próximo nível. Eu tô pronto para conhecer essa maturidade que foi tanto falado. Eu quero né, assim, me renunciar mesmo de todas essas bagagens, todo esse lixo que foi criado na minha vida. Porque aí na sua casa, como a Vera falou, você pode aceitar o Senhor como seu Senhor e Salvador agora, nesse momento. Isso. Você pode levantar a sua mão e dizer, eu quero esse Senhor. Amém. E você vai procurar a igreja mais próxima que tenha da sua casa. E você vai dizer, eu quero conhecer as escrituras, eu quero aceitar o Senhor, eu quero conhecer a palavra de Deus, eu quero isso para a minha vida. Porque quanto mais a gente procura, mais a gente acha. Exatamente. Rebeca, a gente pode orar para essas pessoas aceitarem Jesus? Pode, com certeza. Vamos aproveitar a oportunidade, Vamos. porque eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar Em nome de muitas Jesus. pessoas, Eu né? creio, Então, eu creio. em tempo e fora de tempo, preguemos a palavra. Amém. Vamos orar, eu quero te Vamos convidar, orar. a você que está nos vendo agora, É isso. nós somos o resultado de Jesus na nossa vida. É Se não isso. fosse Jesus, provavelmente nem aqui nós estaríamos, nem vida nós teríamos. É verdade. Jesus, ele tem um plano individual na nossa vida, mas o plano que Jesus teve na vida da Rebeca e tem, me conectou a ela. Amém. E o plano que ele tem na minha vida, me conectou a ela. É isso. Nós nos conectamos por Jesus. E olha quantas pessoas estão para chegar na tua vida por meio de Jesus. Olha que isso. lindo. Isso é muito Não é? maravilhoso. Você talvez pense que sua roda de amizade, convívio, é só quem está com você agora. Mas Deus tem uma família para te apresentar isso. através de Jesus. É E nesse dia que você está vendo esse vídeo, nós queremos aqui orar e Por queremos você. pedir para você isso. Que você repita agora. Jesus disse, se com tua boca confessares e Jesus Cristo é o Senhor, né? O Salve. apóstolo Paulo diz, e credes de todo o teu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então eu vou fazer essa oração e peço que você repita aí comigo. Amém. Pai, em nome de Em Jesus, nome de Jesus. neste dia, Neste eu dia, entrego a minha eu vida entrego a minha vida a Ti. a Ti. Eu reconheço Eu reconheço que sou um pecador, que sou um pecador, mas que mas Jesus que Jesus morreu na cruz morreu na para cruz levar os meus para pecados. levar os meus pecados. Se Ele levou, Se Ele levou, não me pertencem não me mais. pertence Agora eu mais. tenho direito Agora eu tenho a uma direito nova a uma natureza nova natureza. e eu confesso E eu com confesso minha boca com minha que boca Jesus Cristo é o Senhor. que Jesus Cristo é o Escreve Senhor. o meu nome Escreve o meu no nome livro no da vida, livro da vida, porque eu reconheço porque eu que reconheço Jesus que Jesus ressuscitou ressuscitou dentre os mortos. dentre os mortos. Espírito Santo, Espírito vem Santo, morar no meu vem coração. morar no meu coração. Eu me arrependo de Eu me todos os arrependo meus de todos pecados os meus e a pecados. partir de E hoje a partir eu de me torno hoje, seu filho. eu me torno seu Pai, filho. Pai, você é o Criador do você é o universo. Criador do É o universo. meu Pai. É o meu A Pai. partir de A hoje, partir de em hoje, nome em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, glória. Coisa boa. Aleluia. Vera, muito obrigada por ter Oh. aceito o convite. Muito obrigada por ser essa grande mulher de Deus que Amém. edifica a minha vida, edifica a vida de tantas pessoas. Amém. Muito obrigada de Amém, coração. amém, Louvo amém. a Deus pela sua vida, pelo seu esposo que está aqui Amém. e que a gente possa ainda ter muitos e muitos projetos juntos aí, porque a Amém. agenda é de Deus, não é Tem agenda nossa. por aí, né? Então eu tenho certeza que ele vai colocar mais e mais Em nome de caminhos Jesus. aí para a gente estar seguindo juntos, levando essa palavra, levando livros, levando tudo aquilo que ele nos capacitar para direcionar, como esse podcast também, a Sim. falar da palavra dele. Te amo, minha Muito amiga, obrigada, te te amo. tanto. Obrigada.